Uma dessas notícias, Mohamed, é a tramitação da proposta de emenda constitucional que reajusta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, que institui o Vale Caminhoneiro de R$ 1.000, que está sendo chamado de PIX Caminhoneiro, tem o auxílio para taxistas também, reajusta o Vale Gás, e o relator da emenda na Câmara quer incluir aí um auxílio também para os motoristas de aplicativos, o que faria com que o projeto atrasasse, porque teria que voltar para o Senado. O projeto, ele fura o teto de gastos e ele contraria a lei eleitoral. Qual foi a estratégia? Decretar estado de emergência para que essas duas coisas possam ser feitas. Contrariar a lei eleitoral, com esses benefícios sociais a poucos meses das eleições, e furar o teto de gastos. A imoralidade, na minha opinião, está no processo todo. O decreto de emergência de estado de emergência é uma coisa vergonhosa, porque a pandemia acabou. Ele não decretou estado de emergência, ele decretou estado de pandemia. E agora ele vem decretar estado de emergência às vésperas da eleição. Quando eu falo para vocês que ele tem como ídolo o Chaves, do mesmo jeito que o Maduro, porque o Chaves decretava estado de sítio na Venezuela antes das eleições, que era o sonho do Bolsonaro. Como ele não consegue, então ele faz o decreto de emergência, despreza toda a legislação e os limites constitucionais e faz uma coisa vergonhosa. Por que eu digo que é vergonhosa? É justo R$ 600 de Auxílio Brasil? É. Num país miserável como o nosso? É. Desde que ele fosse sustentável. Por que ele não está no orçamento do ano que vem? Eu aposto com qualquer um, ele não está no orçamento do ano que vem. Esse PIX caminhoneiro é mais vergonhoso ainda. Porque se eu já disse aqui, se o governo usasse o seu lucro da Petrobras para amortizar e subsidiar o valor do diesel, não precisava fazer nada disso e a inflação estaria sob controle. Todo mundo mente nessa história. Quando o Bolsonaro vem e fala que vai limitar o ICMS no combustível, que os governadores estão sacaneando, ele esquece que ele deixou chegar nesse ponto. Mas os governadores também mentem quando dizem que vão ficar sem dinheiro para educação. Não vão, não. Não vão, não. É mentira. Em São Paulo, por exemplo, o Dória aumentou o ICMS em tudo. Tudo. Só diminuiu, e isso parece piada, mas é verdade, só diminuiu dos aviões, da querosene de aviação. Isso foi uma piada. Uma piada. Pronta. Mas que é verdade isso. Você está preocupado com o taxista? Com o motorista de aplicativo? Cria subsídio. Mas cria subsídio num produto. Porque qual é o custo deles? É a gasolina. Se o governo tivesse intervido maciçamente no combustível, a inflação hoje estaria pela metade. Você concorda, Cremonese? Em parte, sim. Porque todos os aumentos vieram dos valores dos combustíveis. De dois erros básicos. O Brasil não mexeu no câmbio, deixou o câmbio estourar à vontade por conta de concepção do Guedes, e aí fez com que houvesse problema de abastecimento no Brasil, porque a gente só exporta, e o Brasil se tornou um país agrícola, porque não tem mais indústria. E ao não mexer no câmbio, ele permitiu que a inflação chegasse no ponto que chegou, e a política da Petrobras, que eu já disse aqui, que é uma bobagem o que estão falando, porque ela é uma empresa, porque é regra de compliance, porque ela tem que seguir os preços internacionais, o custo dela é irreal. O custo dela é irreal. Ela não precisa, e ela nunca poderia ter diminuído a sua capacidade de refino. E foi o que ela fez. Não contam a verdade para as pessoas. Esse é o grande problema. Petrobras se tornou a petrolífera que maior lucro teve nos últimos anos. Por quê? Por conta de uma decisão para espoliar o país onde ela está. Para beneficiar quem? Fundos de investimento americanos. E fundos de investimento brasileiros. Isso sim é covardia.
Ao invés do Bolsonaro fazer discurso e trocar o presidente da Petrobras toda hora, ele tinha que ter agido. Mas ele não é homem para isso. É normal, inclusive, que o pessoal desse governo, né? Você vê o ídolo dele, quem é? Brilhante Ustra. Era tão valente, tão macho como militar, que adorava torturar mulher e criança. Era macho, né? Aí, outro dia eu estava vendo uma psicóloga explicando que normalmente, a própria Janaína Pascoal publicou no Instagram dela, que normalmente o cara que gosta de maltratar a mulher, ele na verdade é uma bicha enrustida. É o ídolo do Bolsonaro. Seja macho. Não adianta fazer discurso de valente. Xingar a Maria do Rosário. Agora era hora dele ser macho. Dele enfrentar a Petrobras de peito aberto, mas não na base da bobagem. Falando, o lucro vai ser igual ao da Shell, o lucro vai ser igual ao da Esso. O excedente nós vamos usar para diminuir o preço do combustível. O que o seu custo é em real. Eu não estou lesando a companhia e não estou lesando os seus acionistas. E acabava com este acordo nefasto feito no governo Temer. Ele tem coragem de fazer? Não. O que ele faz? Cria benefícios que não se sustentam e que só vão até dezembro. Porque não vão entrar no orçamento geral da União de 2023. Podem ter certeza disso. Ganhe quem ganhar. Em resumo, só para deixar claro, ainda voltando para o bloco anterior, eu não tenho a mesma visão negativa que o querido Mohamed tem a respeito do ex-ministro Tarcísio, candidato a governo do Estado. Acho que foi um bom ministro e pode eventualmente ser um bom governador. Não estou aqui declarando voto nem apoio, só como o programa é opinião, né? E nós temos aqui um princípio democrático muito grande. O país ainda vive áreas democráticos, em que pese aí movimentos contrários a isso, e não são necessariamente do atual governo, embora o atual governo também flerte em algum momento com alguma coisa estranha. E só quero deixar esse registro. E outro, eu não vejo assim com olhos negativos essa PEC. Muito pelo contrário. Se o governo eventualmente vai tirar benefício disso do ponto de vista eleitoral, é algo que nós estamos acostumados. Durante 14 anos, os governos fizeram isso. Aliás, não 14, vamos retroceder. O Fernando Henrique também tirou muito proveito desse tipo de política. Então, é uma outra questão. O que se coloca aqui na PEC é que, independentemente dos interesses políticos eleitorais do governo, ela se faz necessária nesse momento de crise. O Mohamed apontou aqui um caminho que eu concordo. A Petrobras ela tem prejudicado o país. Nunca vi isso, incensamento de uma empresa acima dos interesses do país como um todo. Nunca vi. É bem verdade que essa mesma Petrobras sangrou muito no passado. A política de preços, que foi uma política populista utilizada pelo governo da Dilma, isso é notório, o próprio PT reconhece, motivou o acordo que foi feito pelo Temer. Mas esse acordo também não é bom, porque uma coisa é proteger dos avanços populistas uma empresa que é paraestatal. Outra coisa é transformar essa paraestatal quase como se fosse um ícone religioso, que não pudesse ser de forma alguma atingido por absolutamente nada. Então eu concordo com ele nesse aspecto, mas eu discordo em relação à conotação negativa da PEC, porque não é só a questão da pandemia. A política do fica em casa, economia a gente vê depois, chegou. Eu não discordo de forma alguma da gravidade da pandemia, não discordo de forma alguma que o vírus poderia matar. Eu perdi uma amiga, sempre falo isso, que frequentava a minha casa, mas eu não sei se o enfrentamento do mundo foi correto, do mundo todo. Eu não sei se a política desse isolamento total durante algum tempo que foi feita é correta, mas isso é outro assunto, são águas passadas. Então, nós estamos agora vivendo a frase brilhante, fique em casa, economia a gente vê depois. O importante é a vida, só que economia também tem a ver com a vida. Viver na miséria não significa viver com dignidade, de forma alguma. Então, nós temos esse primeiro ponto. O segundo ponto, passada a questão da pandemia, é a crise internacional que atinge o governo. Porque uma coisa é governar com um momento econômico internacional favorável. Houve quem governou. E a única coisa concreta foi manter o plano econômico feito pelo outro governo, que, aliás, durante a criação do Plano Real, quem hoje o defende com unhas e dentes, lá atrás tentou boicotar, tentou evitar a existência. Então o Plano Real existiu apesar
dos governos posteriores. O Plano Real resistiu. E o momento econômico era favorável. Agora, esse momento é muito ruim. Primeiro foi a pandemia, depois uma guerra sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial, quase que no coração da Europa. Então isso preocupa muito. Então é preciso tomar muito cuidado e repensar algumas coisas. Em relação à PEC, eu não vejo com maus olhos, apesar de saber que tem sim o interesse político eleitoral do governo. É efeito colateral. O que a gente precisa é resolver um problema imediato. Eu não gosto do Paulo Guedes como condutor da economia, acho que ele não faz um bom governo, concordo com quase tudo que o Mohamed falou até aqui, mas independentemente desses problemas, a PEC parece que é necessária. Tem gente aí em estado de miséria e o preço do combustível tem impactado na economia como um todo. Vamos ver como que reage com essa nova visão.